Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Fala, galera do Resistência Podcast. Estou aqui hoje nesse episódio super especial, nesse restinho de ano, com duas pessoas muito especiais para mim e para vocês. Eu estou aqui com o diretor coach da Start Move, Sandro Rodrigues, e a head coach Má Betoni, a minha coach, né, em particular, com todo respeito, eu estou com saudades, inclusive dos puxões de orelha do nosso bate-papo, né, que agora eu estou à espera da Bela, estou mais tranquilinha, mais off dos treinos, mas esse episódio está sendo muito especial. Eu chamei eles aqui, gente, para a gente falar de um tema muito importante agora para você que é atleta, para você que é aluno, você também que está pensando em entrar aí no triatlo, no endurance para 2024. A gente vai falar aqui hoje sobre planejamento de provas para o próximo ano. Como que funciona, o que o atleta deve levar em consideração, o que um coach precisa ter de informação, né? Porque esse planejamento de provas, ele impacta em todo ciclo, em toda a periodização de treinos a partir de janeiro para frente, né? E quando eu falo de periodização de treinos, isso inclui treinamento, né, do triatlo, aí dos 3 esportes, como treinamento de força, né, para aquele atleta que quer também ter algo a mais, que quer melhorar a performance, evitar lesões e ter mais economia de energia durante as provas, durante os treinos. Então sejam bem-vindos, Sandro e Má. Estou muito feliz da gente bater esse papo aqui hoje. Obrigada, Mazinha, Belinha aí no forninho, né? Tá aliviado para você, tá com saudade das broncas, né, Má? Eu tô com saudade das broncas. Fala, Má, fala, Mas, né? Tudo bem, estou aqui rodeado de mulher por todos os lados, né? Tô me sentindo uma ilha, rodeado de mulheres por todos os lados. Não bastasse as duas Mas que a gente tá sempre junto, agora tem Bela aí. Muito prazer estar junto com vocês, estou à disposição. Carregamos, vai ficar pesada a live hoje, né? O podcast. Eu peguei a Marcela de bate-pronto, mas é sempre um prazer aprender e trocar ideia com a Mabetone também, que começou aqui com a gente como aprendiz e agora me ensina criatura passando o criador. É isso, obrigada, Sandra, pela oportunidade, sempre. Maravilha, pessoal. Bom, então, eu vou começar aqui a pergunta. Vou direcionando uma pergunta para cada um de vocês. Sam, vou começar aqui com você. Pensando nesse planejamento de provas para 2024, antes da gente ir aí para os alunos, como que você organiza, o que é importante para a sua equipe de coaches e professores terem em mente na hora de orientar, né, o seu aluno a montar esse calendário de provas? Muito bom, mas é importante isso aí, o pessoal até que trabalha com outras assessorias ou quem trabalha sozinho, né? Então vai ter umas nuances muito boas para o pessoal entender e não pegar o treinador de calça curta, né? Que eu e a Marcela, normalmente o pessoal vem na hora do incêndio, pegando fogo em brasa para a gente apagar um incêndio. Então, assim, acho que se durasse 1 minuto o podcast, é assim, quanto mais tempo a gente tiver para trabalhar, melhor vai ser o resultado. Então, a gente tenta fazer a periodização nada mais é do que o planejamento, né, a distribuição adequada da carga de treino para o aluno colher a melhor performance no tempo determinado, no tempo X. Então, quanto mais tempo o aluno nos der para isso, mais a gente pode fazer a coisa em dose homeopática, ser assertivo sem ser agressivo, isso minimiza os riscos de lesões, né? E faz com que a gente alcance sem tanta pressa os objetivos, que essa maneira de alcançar mais lentamente e sem pressa, né, faz com que esse objetivo seja consolidado. Então, assim, os percalços diminuem e a certeza de você chegar perto da maior nível de performance desse atleta é muito maior. Aplicar a ciência vai responder. Então, eu acho que isso se resume. A gente pode discutir aos poucos, mas, assim, o importante é dá tempo, quanto mais tempo a gente tiver, mais assertivo nós seremos. Haja vista que dentro da ciência, os macrociclos, que a gente chama isso, né?
os macrociclos vão o mínimo eu gosto de trabalhar com 4 a 6 meses, dependendo da experiência, e o maior macrociclo que existe é o de 4 anos, que é o macrociclo olímpico, que eu tive a felicidade Legal. de trabalhar com a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos lá em Londres 2012, que nós conseguimos a medalha de ouro lá, e assim, é o maior macrociclo que se tem, é uma preparação de 4 anos para atingir a sua performance de 4 anos, mas então vai de 4 meses a 4 anos. Maravilha, não, muito legal ter essa informação. E dentro disso, Mazinha, né? Agora eu jogo a bola para você aqui. Em que momento você já abre essa discussão com o seu aluno para entender quais as provas? Em que momento você abre essa discussão? E então, eu queria também até que você juntasse a segunda pergunta também. Você também vocês sugerem provas importantes para os alunos do próximo ano? Como que Sim, funciona? quando o aluno ele entra na assessoria, a gente já faz esse apanhado de dados com ele para ver se ele tem algum objetivo. Alguns alunos entram para começar o treinamento, né, sem visar prova-alvo, apenas para entrar na modalidade, depois começa a deslumbrar isso, né? E alguns alunos, como o próprio Sandro disse, às vezes já vem com o tempo apertado, né? Já chega a falar assim, ó, daqui 2 meses eu tenho uma prova Y, e a gente tem que correr atrás do tempo, né? Mas quando os alunos eles já vêm há bastante tempo treinando com a gente, começa a chegar essa época de final do ano, de período transitório, que a gente chama, né? A gente já começa a perguntar para eles quais são as provas do próximo ano e a gente colocar a importância de cada prova para eles, para a gente ir dosando e montando a periodização, né? Nessa fase que, se a gente pega aqui no Brasil, a gente não tem tantas provas, agora final de ano, começo do ano, o pessoal está encerrando os ciclos, né? E aí a gente já começa a pegar as provas e dosar para o próximo ano para fazer essa periodização mais específica e com maior qualidade. Então, a ideia é que o aluno comece em janeiro já com um pré-calendário montado, independente se ele faça inscrição ou não, é importante ele passar para vocês, ó, pretendo fazer essa prova, essa, né? Ó, E pode falar, Sam. não, termina, mas desculpa. E dentro disso, né, até que eu tinha perguntado anteriormente, por ser aluna da Start Move, vocês sempre sugerem provas que às vezes vai bastante gente da equipe, que vocês estão presentes, porque isso é legal também, quando eu acho que a assessoria está em peso numa prova, a motivação, né, os treinos, eles acabam meio que se cruzando para a galera se motivar. Então, acontece isso agora, esse é o momento. Perfeito, Márcio. Sua colocação foi excelente. A gente também não pode ficar preso à operação para entender o ciclo de cada pessoa. Então, assim, na verdade, o corpo humano, o nosso organismo, eu sempre falo isso. O corpo humano não sabe que existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que a semana tem 7 dias. O corpo humano não sabe que o mês tem 30 dias depois, é um dia após o outro. Então, obviamente, no sentido de operacionalizar, como a gente trabalha com grandes grupos também, né? É um atendimento totalmente individualizado. Então, obviamente que a gente prefere trabalhar com o ciclo, o microciclo, que é uma semana, que vai de segunda a sábado, porque tem a rotina de trabalho das pessoas, né? Então, normalmente é uma mesma rotina, mas pela ciência, a gente não pode esquecer que o microciclo pode ir de 4 a 10 dias. Então, independente de ter segunda a domingo, né? Ter uma semana, 7 dias, eu já trabalhei na ocasião do ciclo olímpico, olha, esse microciclo eu vou usar 10 dias para manter. Então, da mesma maneira, o macrociclo também. Então, eu e a Mar, a gente fala, ó, pessoal, vai começar o ano novo, né? Ano novo, vida nova, 7 onda, promessa de emagrecimento, tudo aquilo lá. Então, obviamente que a gente fala, ó, pessoal, agora queremos que em janeiro vocês passem a prova de 2023. Mas nesse meio do caminho, pode ter alguém que tenha um ciclo de setembro, que a prova-alvo seja em fevereiro. E aí, enquanto todo mundo está comendo peru e está descansando lá e tomando uma cachaçinha, esse cara está privado. A gente está pegando porque está no período específico, chegando no momento chave da periodização dele. Então, sim, é nesse momento que a gente chama os alunos, graças ao calendário anual que tem, as festas, o Natal, fala, pessoal, vamos arrumar 2024, escolham as provas. Então, no geral, é isso. Mas, como eu te disse, a Start Move, nós temos um atendimento totalmente individualizado, que existem algumas pessoas que têm a prova A é a prova-alvo, tá? Uma prova
que é aquela prova que foi objetivada e pode ter outras provas secundárias. Que às vezes o cara vai ser em fevereiro, então assim, janeiro e Ele vai ter que dezembro, treinar. nem pensar em ir para Sborne ou perder treino, tá bom? Eu acho que era isso que você queria saber, né? Não, é É, exatamente isso. Oi, Mar. dando como exemplo, complementando do Sandro, é o pessoal que vai pro full em Florianópolis, que eles estão já na periodização deles, eles não estão de folga para começar em janeiro para Florianópolis, né? Eles já estão na É periodização porque que eles é escolheram lá março, né? atrás. É. Não, faz todo sentido isso. E assim, vocês já até anteciparam uma pergunta que eu tinha aqui, que até para quem está nos ouvindo, o que seria a prova-alvo, a prova A, como dizem? Qual que é a diferença de uma prova-alvo com provas B, provas secundárias? Pode falar, Mazinha. A gente chama de prova-alvo a prova, vamos dizer assim, mais importante, onde a gente vai focar toda a periodização para o atleta para ele colher a melhor performance nele nessa prova. Então, a periodização ela é voltada para essa prova, e não que a prova B e a prova C não faça parte da periodização, mas é uma prova, vamos dizer assim, menos importante. A gente vai fazer um polimento para essa prova B ou prova C, mas é um polimento que a gente chama, para quem não entende, é tirar um pouco da carga de treino, deixar o atleta mais descansado para ele performar na prova. Mas como a gente vem dizendo, é uma prova B, não é tão importante, não é onde ele vai colher a melhor performance dele, então a gente não faz um polimento tão grande para também não perder essa periodização, para não sair dessa periodização que provavelmente, né, por ser uma prova B, ela está no meio do caminho da prova A. Então, a gente usa essa prova B até para, às vezes, fazer alguns testes, escolher como vem sendo os resultados desse aluno em cima da periodização que a gente vem montando. Então, por isso que tem provas B, às vezes provas C, às vezes a gente até chama de treino de luxo, porque tem uma estrutura para o atleta estar fazendo um treino, mas com uma estrutura ali para ele poder treinar mais tranquilo, porque às vezes tem pista fechada, às vezes é para fazer, se é uma prova de corrida, ele tem ali o suporte de água, enfim, para um treino longo de luxo, ou seja, uma prova de triatlon que tem pista fechada para o ciclismo, a natação em águas abertas, que isso tudo facilita. Não, é Então, muito é assim. legal. Porque assim, o aluno acaba pegando experiência também, né, nesse tipo de prova. E isso, desculpa te cortar, não sei se você ia complementar sobre isso, mas só para não perder a minha linha de raciocínio. Então, assim, pensando em prova B, Mal, o que você falou, não é onde o aluno vai dar o sangue, não é o momento dele. Ele pode fazer alguns testes, testar a bike, a potência, como se sentiu na corrida, onde ele vai dar feedback para o coach em alguns testes. Mas não é aquela prova onde que ele vai falar assim, exatamente, você vai nadar para pace de X, percepção de esforço X, vai pedalar potência tal e correr para tal. Não é hora de ele fazer isso, então. Isso, perfeito. A gente passa, orienta algumas coisas, mas conforme eu citei, não é a prova onde ele vai colher a melhor performance, onde a gente está periodizando para ele colher a performance dele. Como a gente fala com os alunos, então, assim, então eu vou pôr um monte de prova A, porque em todas eu quero performar, né? E como eu bem aprendi e a ciência fala, a gente consegue performar o corpo humano para ter recuperação, tudo, performar 2 vezes ao ano, né? Então a gente precisa ter uma distância entre as provas alvos, né, em 2 vezes ao ano para poder colher o melhor da sua performance. Porque depois da prova, como é a alvo e você vai entregar o máximo, vai para o ali, depois tem toda a parte de recuperação, diferente de uma prova B ou uma prova C, onde na semana seguinte a gente às vezes dá um dia de off só para o atleta e ele já volta, porque a gente não pode perder a periodização da prova alvo dele. Pode falar, Sandra. Perfeito. Vamos lá, então, complementando o que a Má falou muito bem, né? Então, assim, obviamente que a Má tá falando porque a gente é uma assessoria esportiva de endurance, né? E, assim, a maioria das pessoas acabam procurando a gente por causa de provas ultra e endurance. E, assim, não é uma regra, mas mais ou menos pela ciência, o cara que faz uma prova como o Ironman, né? Uma prova de 9, 10, 11, 12, 13 horas. Então, assim, não é bom você ficar expondo o aluno a 3, 4, 5, 6 provas, que aí ou você não colhe o que pode da performance ou você coloca esse aluno em risco. É por isso que a gente fala mais ou menos esse conceito de 2 provas por ano, como a Má falou, mas depende de pessoa para pessoa e, obviamente,
quando a distância vai caindo, por exemplo, se pegar o calendário da ITU, né? Então, assim, prova de olímpico, os caras têm a prova, assim, todo mês e dá para colher o melhor. E aí o treinador que se vire para colher a melhor a periodização para tirar o melhor dele todo mês, né? Às vezes mais que uma prova por mês. Então, assim, quanto mais longa essa prova, né, essa demanda, então a gente precisa de mais tempo para preparar e, obviamente, a gente precisa, para colher a melhor performance, de espaçar bem isso para submeter o aluno. Agora, o atleta, né? Agora sim, a gente faz uma analogia com o futebol. Então, não adianta ficar chorando. O calendário de futebol brasileiro é jogo quarta e domingo, e os caras, os preparadores, os fisiologistas, têm que preparar para render o máximo nesse propósito. Por isso que a gente fala, né? Quanto menos, volta lá na primeira participação minha aqui, quanto menos prova o aluno escolhe, mais é a chance de ser assertivo e de ele colher o melhor dele. E aí, só que temos todos os níveis de atletas. Então, assim, tem muita gente, a grande maioria, é atleta amador. Então, é uma frase nossa, né, Má? A gente está aqui para resolver os seus problemas, não para ser um problema mais para você. O cara quer fazer 3 Ironmans, né, Má? Teve aluno que fez 4, 5 meio Irons no ano, não é impossível, a gente vai fazer o melhor possível. Mas que ele fique ciente que se ele fizesse 2, ele ia performar muito melhor. Perfeito. Não, acho que eu ia até responder, você tirou até minha dúvida já. Ele pode fazer, e pode bem, mas se ele fizesse 2, ele teria mais tempo para lapidar a periodização dele e ele recuperar também, né, para outra prova. E com certeza iria melhor do que o bem que ele foi, né? Porque, assim, o que é ir bem? Eu fui bem o máximo que eu podia fazendo 10 provas no ano. Com certeza, se você escolhesse para fazer 2, a gente conseguia preparar melhor o diamante para ele usufruir disso. Eu acho que até a questão psicológica, a mental, né? Exige muito. Imagina fazer 10 provas no ano, aquela pressão de treino Então, constante. Eu acho que isso mexe muito com o atleta, né? e aí a gente entra numa briga grande. É capaz de o pessoal que nos assiste comentar aqui, desculpa, Mato, te atropelando, mas é porque, assim, existem alguns estudos que mostram que o cara que mais performa é o cara que mais compete. Então, assim, lógico que a gente está falando isso, como você falou no psicológico aí, do cara que já tem lastro de prova. Então, assim, obviamente que o cara está começando, ele precisa quebrar esse medo, esse bloqueio mental, entender o conceito de prova, entender o que é um cara gritando, puxando o pé dele ali, sabe? O cara na sua roda, ali na bicicleta. Então, a gente sabe que, assim, o que precisa é prova, mas depois o cara que tem lastro, tem muita gente profissional no Brasil, que ele é obrigado, por causa da grana, a competir um monte de prova, Entendi. e dá um miguezinho até sentir alguma coisa, entra, porque, assim, o risco aumenta. O risco aumenta. E dentro disso, até vou jogar a pergunta para a Mar. Vocês têm muitos atletas teimosos que querem muitas provas uma atrás da outra, tipo o Renatão, assim, ó, que colocou 2 maratonas ao extremo de 20 dias de diferença uma da outra? Não, a gente tem, aquilo aí volta naquilo que o Sandro falou, a gente está aqui para resolver os problemas e não ser mais um. A gente faz o que a gente consegue entregar para o atleta e o que ele consegue devolver para a gente, né? E fazer na prova. A gente faz a periodização dentro do que a gente tem, né? Das peças do quebra-cabeça que a gente tem na mão, ajudando o atleta, porque a gente sempre fala que o sonho do atleta é o nosso sonho, embora a gente sempre deixa claro essa questão da periodização, porque estamos falando de atletas amadores, né? Então, além da periodização de treino, a gente tem a vida familiar, tem a questão de trabalho, se o atleta fica doente. Então, assim, dentro de uma periodização, de um ciclo de treino, tem tudo isso. Tem viagem com família, tem viagem a trabalho, enfim, né? Então, que acabam se perdendo nos treinos, né? Então, a gente deixa isso bem claro, mas, eu quero fazer, beleza, a gente vai fazer o que a gente consegue dentro das peças que a gente tem nas mãos, e você vai colher de acordo com o que você foi entregue nos treinos. A gente pode mostrar para você, né? Deixar o que você pode estar colhendo. É claro que se o Renatão tivesse mais tempo entre uma prova e outra, talvez o resultado dele fosse diferente, não que foi ruim, mas talvez ele tivesse um resultado, mas ele gostaria de fazer as provas, ele tinha um sonho de fazer as 2 provas e ele fez, né? E bem legal, assim, a orientação, né, para quem está nos ouvindo. O Renato, meu marido, ele fez uma maratona no Ushuaia em setembro, né, onde ele foi uma maratona na neve, com subida, com montanha, primeira experiência, e 21 dias depois ele fez a maratona do Uphill com 1.500 metros de altimetria.
E eu lembro que o Sandro falou para ele, olha, é perto uma da outra, então a gente vai usar uma para casco para outra. Sandro, você me corrige. E o Renato, quando ele conta o relato, ele fala assim que ele sofreu muito mais no Ushuaia, ele não deu aquele assim, ele foi muito mais cauteloso, mas na Uphill, que a altimetria era muito maior, ele sentiu muito menos dor, porque pareceu que foi um treino para aquela prova, né? Então, eu acho que talvez entra nesse planejamento onde o coach precisa ser muito estratégico e ter experiência para, que nem você falou, é muito legal. O sonho do aluno é o sonho de vocês, então vamos adaptar para que ele consiga pelo menos entregar a prova, porque se ele não entrega, entra em outra discussão. É muito frustrante. Entra na frustração, né? Tem um sonho de fazer tal prova, poxa, não entreguei. E aí vem um desânimo muito grande depois disso, né? Perfeito, mas exatamente isso, e o Renatão talvez a gente tenha trazido agora para a prática tudo o que nós tentamos expor. Então ele falou isso, ó, falou, não seria ideal, mas pelo lastro que você tem, o atleta que você é, se você não perder treino, focar, ó, não quero que você faça esse treino com a mão, quero que você faça o seu, você está dentro? Tô. Então escolhe uma prova A e uma B. Qual das duas é mais importante? Essa? Ah, então essa aqui a gente você vai entregar, vai sentir a perna um pouquinho mais pesada, mas aqui você vai estar legal. Então é isso que a gente tenta aplicar a ciência, né? E o legal de falar também, Mar, é que nós já vivemos os dois lados aqui, né, Mar, na assessoria. Então, o que é os dois lados? Isso é muito legal. Nós já perdemos alunos, porque assim, não é a torta e a direito, não é só ele querer. Ele tem que querer e a gente vai ver a situação. O cara quer fazer um Ironman, não sabe nadar, não andava de bicicleta na infância, então a gente convence o atleta, ó, vamos aumentar esse ciclo para um ano, não dá, a ponto de perder o aluno. Fala, não, é o nosso juramento, nunca poremos a sua saúde em risco em detrimento do juramento que a gente fez. Então, assim, tem alunos que a gente fala, não é o ideal, mas a gente compra a briga junto com você, porque você não vai colher sua melhor performance, mas vai entregar. Possível que você possa entregar e conte com a gente. E tem aluno que nós perdemos o aluno porque falou, ó, eu não compro, eu indico, perde esse dinheiro, ou tenta passar essa vaga para alguém, ou ver se pode jogar para o ano que vem. A maioria dos alunos nos escuta, né, Maia? Às vezes fala assim, tá, então posso ir para o Iron ano que vem? Pode. Então, assim, a gente perdeu bastante aluno, mas nós ganhamos bastante amigos também, que as pessoas percebem o quão cuidadoso e zeloso pela saúde que é deles que a gente tem. Mas esse é o diferencial de vocês, assim, de quem também trabalha com carinho e amor à profissão, né? Em primeiro lugar, também é a saúde. Depois, o aluno vai lesionar, não vai entregar, vai se frustrar, ele vai falar quem? Pô, culpa da assessoria. Então, a gente tem que ter essa cautela, né? Exatamente, mas exatamente isso que o Sandro falou. A gente já teve alunos que prorrogaram a prova e quando fizeram a prova, falou assim: nossa, ainda bem que eu ouvi vocês, porque se eu tivesse feito aquela prova naquele mês, eu não teria conseguido entregar a prova ou teria sofrido muito. Não, perfeito. E, gente, já para a gente também não estourar nosso tempo aqui, porque ó, tá gostoso falar sobre provas, a gente está em dezembro, né? Período aí de férias, a gente está falando de planejamento para o ano que vem. O que eu queria entender? Eu sei, assim, eu como atleta, né, já vivi 3 anos assim, intensos no triatlon, chega essa época, a cabeça tá um pouco pesada, você quer tirar um pouco a pressão, a carga de prova, de entregar todos os treinos bonitinho, gostava de deixar o Training Peaks inteiro verde, né? Dezembro é uma época, assim, que muita confraternização, muita coisa. Como que funciona isso pro aluno? O que você... Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Como que funciona isso pro aluno? O que vocês orientam? Eu também queria saber, aquele aluno que também acaba tirando o pé aí 15, 20, 30 dias chutando balde, comendo e engordando, ele tem um impacto muito grande na hora da volta? Então, qual que é o ideal? Ótimo, Mar. Então, assim, a sua pergunta, assim, se a gente vai elucidar agora, mas acho que a gente foi respondendo no decorrer do programa, tudo se encaixa agora, né? Então, assim, resta saber
que etapa da periodização tá. Então, assim, basicamente, sendo grosseiro, a escola soviética que a gente gosta de falar da periodização aqui, então são período de base, período específico, período competitivo e período transitório ou de transição, como a Má falou. Então, se a pessoa está no período de transição, calha o período de transição, que é depois da competição principal, né? É uma transição com o mês das festas, né? Isso é ótimo, porque a pessoa, a gente chega a ponto de falar, ó, você vai viajar, cara, joga futevôlei na praia, faz biribol, quanto tempo você vai ficar? Então, assim, agora o cara que está no período de base, talvez se dá uma ajeitadinha. Agora o cara que está no período específico, onde ali a gente vai ter o ganho específico, onde ali a gente está construindo aonde ele vai tirar o maior proveito, a gente tenta negociar com eles. Pô, não dá para beber, hein? Segura aí a onda, vai desidratar agora, é perigoso. O que dá para você fazer? Não dá para você pedalar porque você vai viajar, mas tem ergométrica lá onde você vai? Então a gente monta o treino numa bicicleta ergométrica, não tem, a gente compensa na corrida, depois volta, faz mais ciclismo. Então tudo isso é negociado, não é caro, né? Então quando o cara escolhe uma prova no mês X, ele esquece disso, que vai ter Natal, que vai ter Ano Novo, né? E aí a gente abre o olho para ele, ó, beleza, a gente compra essa ideia, mas o seu período específico vai cair em dezembro e janeiro. Tudo bem? Então a gente avisa lá na frente, né? Para aí ficar mais fácil negociar, porque o combinado não é caro. Completa aí, Mal, alguma coisa? Não, é exatamente isso, né? E tomar todo esse cuidado, porque mesmo o pessoal que está no período de base, né, no transitório, eles precisam, no transitório, eles precisam tomar cuidado pelo destreino, porque quando você volta é muito pior. E aí você volta, se você vai na esbórnia, né? Não treina nada, não faz nada, come e bebe, depois para voltar o corpo ele demora para responder. E isso acaba muitos atletas se frustrando, porque ele fala assim, como que se eu conseguia fazer esse treino e agora eu não consigo, né? E é frustrante, e a gente sabe que começa a frustrar, e você precisa às vezes ajustar volume, intensidade dos treinos, o atleta, não, mas eu não quero que ajusta aqui, porque eu conseguia, mas tá, você conseguia, só que você ficou 15, 20 dias, porque o que a ciência fala é que assim, uma semana sem treinar, o corpo não descondiciona, mas a partir de uma semana, cada dia perdido, você precisa de mais dias para recondicionar, porque daí você vai descondicionando, né? Então, isso vai ficando pesado depois lá para a pessoa voltar, ela fica patinando, né? E é um pouco frustrante. Acho que é isso para complementar, Sandro. E aí, gente, assim, só uma dúvida que eu tenho também. Esse atleta que ele está nesse período transitório, ele não tem nenhuma prova aqui nos próximos 3 meses. Vamos pensar assim que a próxima prova dele é em maio. Ele pode tirar o pé até que ponto? Ou os treinos deles podem ser mais livres, mais tranquilos, sem muito intervalado, ele só mantém o ritmo mais tranquilo aí de 40 minutos por dia? Como que funciona? Vamos lá, Má. Uma excelente pergunta. Então, até para complementar o que a Má falou, então sempre quando a gente dá números, são números genéricos, é sempre uma média, igual a Má falou, há uma semana, não é para todo mundo assim, mas a gente já sabe o conceito do podcast do Resistência, a gente não quer ficar em cima do muro e dar números mais ou menos para vocês. Isso depende da individualidade de cada um, né? Então, assim, o nosso sonho de consumo é o cara que vai para a semana de transição e a gente monta a semana, o período de transição dele. Então, assim, ó, Sandro, não tem problema. Aí a gente propositalmente diminui o volume ou a intensidade, tira os intervalados ou diminui a quantidade de tiros naquele. Então, se a gente puder, o que a gente não quer, mano, é o cara que já trabalha, o Fabinho falou, né, semana passada, é mais que triatleta ou amador, ele é multiatleta. Porque além de fazer as 3 modalidades, ele é pai de família, ele tem trabalho. E só falta a gente pegar um cara que gasta uma grana danada para fazer atividade que gosta. O cara, a mulher aguentou o cara viajando o ano inteiro, gastando dinheiro e não comia, não bebia, e a gente falar na semana de prova, de que ele vai viajar com a família, que ele não pode tomar uma cervejinha, né? Então, assim, a gente está aqui para resolver os problemas, mas obviamente que o cara que leva o esporte a sério, que não tem esse problema, que a gente sabe, ó, que o foco dele é isso, ou é solteiro ainda, ou a esposa também pratica a modalidade, aí a gente prefere ter essa manipulação de cargas nas nossas mãos, porque daí a gente sabe, porque tem aluno que você precisa tirar intensidade, tem aluno que precisa tirar volume, porque ele está carregado do volume. Então, assim, aí a gente consegue... Legal. É o nosso sonho de consumo, né? O que a gente quis deixar bem, a Má falou, é que o cara que é o amador e tal, então a gente não vai falar pro cara. E, obviamente, que daí tudo tem um preço, como a Má falou, né?
Quanto mais ele ficar parado e mais ele for para a esbórnia, a chance de ele destreinar é maior. E aí, para você retreinar, ele chega bonitão, 4, 5 quilos acima do peso, querendo fazer o tiro na pista no mesmo limiar que ele usava antes, quando estava lá 8, 9 meses treinado. Vai machucar. Eu vejo, assim, por experiência própria, eu vejo quando a gente está focado e o triatlon, ele é um esporte que ensina muito sobre gestão de tempo, disciplina, você se autoconhecer. Eu acho que você acaba vindo, né, de um ano de tanto foco que eu, pelo menos, sentia isso. Dá dó jogar tudo no lixo, né? Então, assim, e faz bem para a saúde, porque uma semana que você para, pelo menos assim, eu sentia, assim, no começo da minha gravidez, me fez tanta falta, sabe? Eu falei, nossa, parecia que estava tirando o pirulito da boca da criança, assim, né? Então, eu acho que esse atleta que ele entendeu como que funciona, ele pegou amor pelo esporte, dificilmente também ele vai chutar o balde, né? Então, esse equilíbrio é bem importante mesmo. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Faltou algum ponto para a gente bater sobre calendário de provas para o próximo ano? Gostei muito, achei que foi demais conversar com vocês, é muito bom. Você como atleta de top que incorpora, fica fácil conversar com você, a Mavê brilhantar, complementar mais. Eu acho que é isso, né? E pensar que tem os dois pontos, né? Então tem o cara que vai arregaçar tudo depois de voltar bem, e também tem o cara que ele precisa, a gente tá olhando que ele precisa segurar e ele quer continuar dando carga, e uma hora o parafuso vai espanar. Então pensar que tem todos esses perfis e o nosso papel é controlar isso tanto pelo lado afetivo social quanto pelo lado técnico, físico, e a gente tenta fazer isso porque sempre falo, né? Além de nossa profissão, a nossa grande paixão, fazer o que a gente faz. Obrigado, Marcela, por estar mais um episódio aqui com vocês. Acho que é isso também. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre aprendendo cada vez mais. E saudade de você treinando, hein, Mazinha? Então já deixa um desafio para vocês aí, gente. Aí, meio de maio, final de maio, a previsão da Bela nascer. Já vai pensando no meu calendário de provas, volta da mamãe. Bora! Já vamos pensando nesse planejamento, gente. Mas muito obrigado, viu? Por essa aula aqui com vocês hoje, pessoal. Um beijo. Obrigado, Má, você. Beijo também para vocês. E assim, a gente disfarça a saudade aqui no Resistência Podcast, porque a gente quer você judiado de você também. Mas você é belinha, merece todo cuidado e você não tá inativa, né? Você tá treinando até pela saúde também, tá bom? Inclusive, ontem eu fui nadar, gente. Eu nadei 1.300 metros em meia hora, ó, bem calminho, e eu tava muito bem condicionada. Fiquei até impressionada. Falei, ó, que beleza. E a gente falou que né? Depois da tempestade vem a bonança. Depois que passou os enjoos, agora os hormônios a todo vapor, agora você tá sentindo até mais forte, mais revigorada para nutrir as duas aí. Próximo tema, então, a gente vai falar sobre isso, hein, gente? Boa. Beleza, posso trazer um cara que já passou aqui, eu tenho algumas pessoas para falar sobre gestação também, se precisar. Perfeito, pessoal, um beijo para vocês. Tchau, obrigado. Beijo, obrigada. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.